1 Pedro, no capítulo 5, o versículo que nós vamos ler, o versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Para aqui rapidinho. Queridos, nós precisamos entender que a ansiedade é um sentimento normal que todo ser humano sente. Todo ser humano, seja pastor, seja um membro da igreja, seja um obreiro, seja a pessoa que for, seja uma pessoa da alta sociedade, seja a pessoa mais humilde na sociedade, todo ser humano ele tem esse sentimento de ansiedade. Inclusive, segundo a ciência, a ansiedade algumas vezes é até bom, no sentido natural, né, da coisa, porque às vezes traz até uma preservação, uma autopreservação na vida da pessoa. Faz com que a pessoa algumas vezes venha a reagir para a sua própria proteção. Mas a ciência também fala que a ansiedade desordenada, em excesso, traz reações ruins para a vida da pessoa, para o corpo, para a saúde mental, para o humor e por aí sucessivamente. E nós sabemos, queridos, que no que se diz respeito à nossa vida espiritual, a ansiedade, ela acaba gerando problemas seríssimos que, sem sombra de dúvida, vão refletir no nosso corpo. Porém, aqui o apóstolo Pedro, ele fala algo muito importante. Vou ler novamente o versículo 7, que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele quem? Lançando sobre Jesus, lançando sobre Deus, ou seja, lançando a minha ansiedade sobre o Senhor, entregando a minha ansiedade ao Senhor, porque ele tem cuidado de nós, ou seja, Deus tem cuidado de você, ainda que algumas vezes você fica ansioso, fica ansiosa, né, fica com aquela preocupação no seu coração, muitas vezes essa preocupação gera até um medo, uma aflição. É necessário entender que nesses momentos que a ansiedade vem, que a preocupação vem, Deus continua cuidando de você, Deus continua cuidando da sua família, da sua casa. Há pessoas, queridos, que têm passado por crises de ansiedade, que é algo terrível, a ponto de pessoas não conseguirem dormir, a ponto de pessoas não conseguirem se relacionar no sentido social, uma com as outras, não conseguir conversar, não conseguir se assentar à mesa, né, para almoçar com a família, por conta da ansiedade. Pessoas que ficam inquietas, que cada hora está com humor, né? Aquele momento que a pessoa está bipolar, né? Uma hora está bem, outra hora está mal, acorda bem, passa meia hora, fica mal e por aí sucessivamente. O que é isso? Ansiedade. E nós precisamos lançar sobre o Senhor as nossas preocupações, ou seja, colocar diante de Deus aquilo que tem nos preocupado, aquilo que tem gerado ansiedade no nosso coração. Nós precisamos fazer isso, buscar essa confiança em Deus, buscar essa fé no Senhor. E eu preparei algo para ler para você aqui, falando um pouquinho sobre ansiedade, que diz o seguinte, presta atenção. A ansiedade é uma emoção caracterizada por um estado desagradável de agitação interior, muitas vezes acompanhada de um comportamento nervoso, que pode se embalar de trás para frente, e é o sentimento desagradável de terror por eventos antecipados, tal como a sensação de morte iminente. Ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo, de apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto, derivado de antecipação de perigo e de algo desconhecido ou algo estranho. Ou seja, ansiedade é a pessoa antecipar uma coisa que não está acontecendo. É ela antecipar um terror que ela nem sabe que vai acontecer. E que, sem sombra de dúvida, queridos, se nós estivermos com a nossa fé no Senhor, não vai acontecer. Ele vai nos livrar de todo mal. Como diz aqui o versículo que lemos, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, ou seja, toda a nossa preocupação, porque ele tem cuidado de nós. Como está o seu coração por esses dias?
Como está o seu coração? Você que é chefe de família, talvez você está muito preocupado, muito ansioso com as contas, com a responsabilidade que você tem. Você precisa lançar essa preocupação no Senhor. Você que é mulher, talvez é você que tem que dar conta de algumas coisas na sua casa, colocar tudo no lugar, e talvez tenha faltado dinheiro, as coisas tenham apertado, e vem uma ansiedade, vem uma preocupação. Talvez você está assim, e você pergunta o que fazer. Lançar sobre o Senhor essa preocupação. Queridos, nós precisamos aprender a confiar em Deus. E o momento para nós colocarmos em prática a nossa confiança no Senhor é exatamente nesses momentos. Nos momentos em que tudo parece estar perdido, no momento que as coisas começam a apertar, no momento que as contas começam a chegar e a gente começa a se sentir impotente diante daquilo, ou seja, se sentir como se a gente não tivesse poder de resolver aquilo. Isso é horrível, isso é muito ruim. Eu sei o que é isso. Isso é horrível, mas é nesse momento, queridos, que nós precisamos lançar sobre ele a nossa ansiedade, a nossa preocupação. É nesse momento que nós precisamos buscar o socorro do Senhor, a ajuda do Senhor. Há muitos, por não saber lidar com a ansiedade, com a preocupação, é por isso que muitos, infelizmente, estão tirando a sua própria vida. Muitos estão entrando no desespero, estão tomando atitudes erradas que está piorando, agravando a situação ruim que ela já está vivendo. Não, queridos, no momento que a ansiedade vier, que a preocupação vier, que a gente não souber mais o que fazer, esse é o momento de buscarmos a Deus. Esse é o momento de buscarmos força no Senhor, ajuda no Senhor. Esse é o momento de lançarmos sobre Ele a nossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Então eu falei aqui um pouquinho para você o que é ansiedade. É um sentimento que acaba antecipando alguma coisa que não existe. Isso é ansiedade. Agora eu quero dizer para você os sintomas da ansiedade. O que a ansiedade pode fazer na nossa vida? Deixa eu ler para você aqui. Quando a pessoa está ansiosa, no seu comportamento, ela acaba tendo uma inquietação ou uma irritabilidade. Se você está se sentindo assim, pastor, estou assim muito irritado, então você precisa orar. Isso é sinal de uma ansiedade, uma preocupação que está no seu coração, que talvez você já percebeu ou que talvez você ainda não percebeu. Talvez as circunstâncias estão te levando a isso e você não percebeu. Então, no comportamento, traz o que? Uma inquietação e traz também uma irritabilidade. A pessoa ela fica muito irritada. Tá? Uma outra coisa aqui, olha, falta de concentração, pensamento acelerado ou pensamento indesejado. Falta de concentração, a pessoa não tem concentração em nada, ela está fazendo uma coisa, não sei se já aconteceu isso com você, você vai sair de casa, aí quando você está na porta de casa, você fala assim, meu Deus, esqueci de não sei o quê, aí alguém até da sua casa até brinca com você, você está com a cabeça onde, fulano? Né? Não é assim? Acabei de te dar um negócio agora, não é assim? É ou não é? Então, olha só, isso aí é falta de concentração. Você não tem concentração para as coisas. Às vezes a pessoa está conversando com você, quando depois você faz assim, quê? A pessoa não está prestando atenção no que eu estou falando, talvez é falta de concentração. Isso é sinal também de ansiedade. Uma outra coisa, pensamento acelerado. Tem gente que é ligeirinho, né? Já ouviu isso? Fulano é ligeirinho. O pensamento é acelerado. Está com um monte de coisa na cabeça ao mesmo tempo. Está falando de uma coisa, daqui a pouco entra falando outra, daqui a pouco entra falando outra. Tem um amigo nosso que é assim, né? A gente está num assunto conversando, daqui a pouco ele corta, vai com o outro assim. Você já soltou pipa? Ele vem assim, cortando assim, na mão. Né? Eu falei, para aí, vamos terminar esse assunto aqui, ele já entra em outro. Aí quando você entra em outro assunto, ele já volta para aquele que já não tinha terminado. É o que é isso? Isso são sintomas de ansiedade. Uma outra coisa também, queridos, que é um sintoma de ansiedade, pensamento indesejado. É aquele pensamento mau. Tem gente que só pensa o pior. Tem gente que quando para pensar assim, pensa no pior, irmão. Tem gente que pensa na morte da bezerra, mas aquele que está ansioso pensa no pior, pensa o avião caindo na cabeça dele, né? Ele se vê sendo atropelado, é um troço terrível. É só pensamento brabo, e quando não é isso, é pensamentos maliciosos. Outra coisa também, no corpo, o que é ansiedade? Os sintomas de ansiedade no corpo da pessoa, fadiga
ou o suor. Às vezes a pessoa está suando frio do nada. Fala assim, fulano, está frio, que você está suando, que calor é esse? E ela não sabe explicar. Quer dizer, uma ansiedade, uma fadiga, está com o corpo inquieto. No sistema respiratório, falta de ar ou respiração rápida. Irmãos, nesses dias de pandemia, queridos, há muitas pessoas que estão, né, com aquela enfermidade psicológica, está achando que está com Covid-19 e vem aquela falta de ar e às vezes é tudo psicológico. Eu não estou falando que você não tem que ir ao médico, eu não estou falando isso, preste atenção. O que eu quero dizer é que tem muitas pessoas que estão adoecendo aqui, ó, na cabeça. E aí vai fazer o exame, vai fazer alguma coisa, não tem nada. Não tem nada. É só... Está na cabeça da pessoa, é ansiedade. Eu conversava com um amigo por esses dias, né, e graças a Deus ele está muito bem de saúde, e ele fez o exame lá. E o exame dele deu positivo. E ele disse que quando ele soube do exame, ele começou a sentir uma falta de ar, mas ele trabalha na área de saúde e ele logo foi ver a questão do oxigênio do corpo dele, estava normal. E qual a conclusão que ele chegou? Ele falou, pastor, naquele momento ali eu fiquei tão preocupado com o resultado do exame que me deu uma falta de ar, mas não era falta de ar por conta do problema, era falta de ar por conta do meu psicológico. Quer dizer, olha só, queridos, como que, né, o psicológico, a ansiedade acaba afetando. Então, há pessoas que ficam com falta de ar. Isso pode ser ansiedade. Outra coisa, ataque cardíaco. No humor, a ansiedade pode gerar um ataque de pânico. A pessoa pode ficar mal-humorada, pode ficar em pânico com tudo. E para terminar aqui, também é muito comum, preocupação excessiva, boca seca, medo, náusea, palpitações, sentimentos de tragédia iminente e tremedeira. Queridos, olha o que a palavra de Deus está falando. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Lance sobre o Senhor essa preocupação. Eu li isso tudo aqui, você, poxa pastor, eu liguei essa transmissão para ouvir coisa boa, só falou coisa ruim? Não falei coisa ruim, eu falei, foi verdades. Coisas que acontecem, sintomas da ansiedade, foi isso que eu li. Eu não li para gerar um medo para você, pelo contrário. Eu li isso aqui para você, para trazer informação para você, como que a ansiedade ela pode gerar transtornos para a nossa vida, para a nossa saúde. E a palavra de Deus nos orienta o que? Lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, ou seja, Deus sabendo o que a ansiedade no coração de uma pessoa pode fazer, Deus, Ele já nos dá um caminho, nos dá uma direção, falando o seguinte, olha, lança sobre mim essa preocupação, essa ansiedade, porque eu tenho cuidado de você, querido. Deus está cuidando de você. Lance essa preocupação diante de Deus, coloque diante do Senhor. Não deixe essa ansiedade roubar a sua paz, roubar a sua alegria, senão você está perdido, senão você está perdida. Lance a sua preocupação nas mãos do Senhor. Confia em Deus. Eu sei que quando as lutas vêm, quando as dificuldades vêm, é natural, a gente fica preocupado, fica um pouquinho ansioso, mas a gente precisa colocar em prática aquilo que a palavra de Deus diz. Lançar sobre ele a nossa preocupação e a nossa ansiedade. Em Provérbios, no capítulo 12, no versículo 25, Provérbios 12, versículo 25, que diz assim, a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. E é verdade, a ansiedade no coração do homem o abate. Quantas pessoas estão abatidas por conta de uma ansiedade? Mas uma boa palavra alegra. Que boa palavra é essa? É a palavra de Deus, queridos. A palavra do Senhor traz conforto, traz alegria, traz solução para a nossa vida. Abra em Salmos, no capítulo 56, no versículo 3, que diz, no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Tem uma outra tradução que diz assim, no dia que eu estiver ansioso, hei de confiar no Senhor. Ah, querido, confie em Deus. Quando o medo bater a sua porta, quando a ansiedade, quando a preocupação bater a porta do seu coração, confie no Senhor, confie em Deus. Filipenses, abre lá por favor, carta de Paulo aos Filipenses no capítulo 4. Na hora que o medo vier, que a preocupação vier, o que temos que fazer? Confiar em Deus. É isso que precisamos fazer, confiar no Senhor. Filipenses,
no capítulo 4, no versículo 6, que diz assim: não estejais inquietos, ou seja, ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha aqui, queridos, o que o apóstolo Paulo está falando. Não estejais inquietos, ou seja, ansiosos por coisa nenhuma. Porque muitas vezes a gente fala assim, porque fulano não está na minha pele. Olha o que a Bíblia está falando, queridos. Não está ansiosos por coisa nenhuma. Neste mundo nós temos vários motivos para estar inquietos e ansiosos. Mas perante a palavra de Deus, queridos, não há motivo nenhum que possa justificar a permanência nas preocupações. É óbvio que nós vamos nos preocupar, é óbvio que nós vamos ficar ansiosos. Isso aí, sem sombra de dúvida, nós somos seres humanos, mas isso não pode ser motivo para nós permanecermos nesse ambiente de ansiedade, de terror e de preocupação. Nós podemos até estar preocupados e ansiosos, mas não quer dizer que temos que permanecer. Entendeu? Nós podemos até sentir medo, mas não quer dizer que nós devemos permanecer com medo. Existe diferença de sentir medo e de ter medo. Ter tá falando do verbo de possessão, de tomar posse daquilo. Então você pode, todos nós temos o direito de sentir medo, somos seres humanos, mas não quer dizer que o sentir medo tem que nos obrigar a ter medo, a permanecer com medo. Quantas pessoas na Bíblia tiveram medo e quando colocaram a sua fé em ação, o Espírito Santo, Deus, removeu o medo. Então, sentir medo algumas vezes é natural. Ficar ansiosos, inquietos algumas vezes é natural. O que não pode ser normal é permanecer com medo, é permanecer inquieto, permanecer ansiosos, já que a palavra de Deus declara que nós devemos lançar sobre ele as nossas ansiedades e as nossas preocupações. Então aqui no versículo 6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus. Ou seja, as nossas petições, os nossos pedidos precisam ser conhecidos diante de Deus. As nossas necessidades, aquilo que tem nos preocupado, aquilo que tem tirado a nossa paz, precisa ser conhecido diante do Senhor. Nós precisamos colocar diante de Deus. E há muitas pessoas que estão preocupadas, há muitas pessoas que estão ansiosas e não estão falando com Deus, não estão orando. Queridos, a oração é a chave da nossa comunhão com Deus. Nós precisamos orar. De nada vai adiantar você dizer que tem fé em Deus, eu falar que tenho fé em Deus, se no momento que os problemas se levantam, eu não me achego a Ele para levar os meus problemas para Ele. A fé sem prática, sem exercício dela, não serve para nada. A fé, ela precisa de prática, de praticidade, ela precisa ser prática. Eu preciso colocar em prática a minha fé. Todas as vezes que um problema surge e eu busco o Senhor, eu coloco diante de Deus aquele problema que se levantou contra a minha vida, todas as vezes que eu procuro ao Senhor, todas as vezes que eu coloco diante dele, eu estou agindo pela fé. Eu estou agindo pela fé. Agora, como eu falei, não adianta nada eu falar que eu tenho fé e quando o problema vier, eu ficar mudo, calado, não me achegar diante de Deus. Você já reparou que muitas vezes a gente conta os nossos problemas para várias pessoas e a gente não ora, a gente não fala com o Senhor? Por que a gente tem uma facilidade tão grande de contar os nossos problemas para as pessoas e não temos a mesma facilidade em falar com Deus? Por que será? Isso daí é prova da nossa falta de fé. Sabe por que nós falamos com as pessoas? Porque as pessoas, a gente consegue ver, enxergar e apalpar. E a gente sabe que elas estão ouvindo. Agora o Senhor não. O Senhor a gente não vê. A gente não consegue enxergar o Senhor. É uma questão de fé falar com Deus. Por que fé? É você crer que Ele está te ouvindo, mesmo você não está vendo Ele, não está vendo Ele. É uma questão de fé. Então, todas as vezes que um problema se levanta e nós corremos para falar com Deus, nós estamos agindo pela fé. E a Bíblia diz que sem fé
É impossível agradar a Deus. Ou seja, quando a gente age pela fé, nós estamos agradando o Senhor. E se nós estamos agradando a Deus, queridos, se nós estamos agradando o Senhor, Ele vai nos socorrer. Sim, Ele vai nos socorrer, porque é pela fé que nós somos abençoados. É pela fé que nós somos socorridos pelo Senhor. A nossa fé move o poder de Deus em nosso favor. Então, todas as vezes que nós agimos pela fé, ou seja, que nós oramos, que nós colocamos diante de Deus aquilo que tem gerado preocupação e ansiedade no nosso coração, nós estamos ativando um poder divino em favor da nossa vida. Um poder que vai resolver aquilo que nós não estamos tendo capacidade de resolver. Mas Ele tem o poder para resolver. Não estejais inquietos por coisa nenhuma. Antes, o seu pedido, a sua preocupação, a sua ansiedade, a sua necessidade, seja conhecido diante do Senhor. Faça conhecido diante de Deus aquilo que tem preocupado você. Faça conhecido diante de Deus aquilo que tem gerado uma ansiedade no seu coração, queridos. E quando nós buscamos, quando nós fazemos conhecido diante de Deus aquilo que tem nos preocupado, a nossa necessidade, olha o que diz no versículo 7, olha o que diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, quando nós buscamos o Senhor, quando nós nos achegamos ao Senhor, o que nós recebemos? A paz de Deus. Nós recebemos paz. Algo, querido, tão valioso, mas tão valioso que não tem preço. Algo que a gente não encontra em qualquer esquina. Algo que a gente não encontra nas religiões. Algo que a gente não encontra no homem. Paz é algo que a gente só encontra em Deus, em Jesus. Ele é o príncipe da paz, Isaías declarou. Ou seja, quando nós fazemos conhecido diante de Deus as nossas preocupações, sabe o que nós recebemos? Paz. Você precisa de paz, querido. Você precisa de paz. O que eu preciso é de paz. Paz no nosso coração. E essa paz, no versículo 7 diz aqui, olha, e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Entendimento é esclarecimento da vontade do Senhor. É esclarecimento. São quando as coisas de Deus ficam nuas e patentes diante dos seus olhos, ficam fácil de você entender o que Deus espera de você, o que Deus tem para você. Guardará o seu entendimento. E aqui, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Ou seja, você que era uma pessoa aprisionada aos seus sentimentos de tristeza, sentimentos de mágoa, sentimentos do passado, sentimentos de um relacionamento que acabou, mas que é como um fantasma que te persegue, você vai ser livre dessa prisão, desses sentimentos. Você vai ser livre das ofensas. Pastor, eu qualquer coisa eu me ofendo. Se alguém me criticar, eu me ofendo. Pois é, a paz do Senhor vai te livrar dessas cadeias. Vai te fazer livre. Vai te fazer livre, querido. Livre das ofensas, livre das preocupações, livre desse peso de angústia, livre dessa opressão, dessa depressão que está amarrando você, livre. Só a paz de Deus pode trazer esse livramento. A paz de Deus é como uma chave, querido, é uma chave que abre os cadeados das nossas cadeias. É a paz do Senhor, a paz que vem dele. Agora, para mim receber essa paz, o que eu preciso fazer? Eu preciso lançar sobre ele a minha ansiedade. Eu preciso buscar a Ele, eu preciso me achegar a Ele, eu preciso buscar o socorro dEle para a minha vida. A gente vai terminar aqui, volta para lá, para 1 Pedro. Isso, queridos. 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, onde nós iniciamos. O que nós precisamos é de paz. A paz que vem do Senhor, a paz que vem de Deus. Agora, paz e o sentimento de ansiedade não permanecem
no mesmo lugar. E quando eu falo de lugar, eu estou falando do seu coração. No seu coração, ou vai ficar paz, ou vai ficar ansiedade, preocupação, medo, terror. Eles não são compatíveis, eles são coisas totalmente contrárias. A paz de Deus é uma coisa, a ansiedade é outra. E o interessante é que a ansiedade é um sentimento gerado no nosso coração, que muitas vezes somos nós que geramos. E paz não é algo que nós produzimos. Paz não é algo que geramos. Paz é algo que só Deus pode dar. Ou seja, quando que eu desfruto da paz do Senhor? Quando eu abro mão daquilo que eu gero, que é ansiedade, preocupação, medo, e quando eu abro mão daquilo que eu gero, eu recebo aquilo que Ele gerou. Aí agora eu não gero mais o meu sentimento, agora é Deus que gera algo em mim. Então, abrir mão da ansiedade é uma questão também de decisão. Porque há pessoas que falam assim, pastor, mas é difícil demais. Não, não é difícil. Não é difícil para você que tem fé em Deus, não é difícil. Não é difícil para você que quer viver a paz de Deus, não é difícil. É uma questão de entender que você tem o direito de escolha. Você tem o direito de escolha, de escolher. Talvez pareça doideiro o que eu estou falando, pastor, mas não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim. Você está falando, é fácil para você, não é fácil para mim. Sim, queridos, mas o dia que você entender, e que o Espírito Santo possa fazer você entender nessa noite, que você tem o direito de escolher, querido. Você vai começar a enxergar que é fácil sim. Você vai enxergar que você é muito mais do que você imagina, que você pode ir muito mais longe do que você imagina, que você pode todas as coisas no Senhor, porque é Ele que te fortalece. Quando você entender que você é mais que vencedor por aquele que te amou e que te ama, que morreu por você, quando você entender que você é filho de Deus, que você é filha de Deus, que você é amado, que você é muito melhor do que você imagina. Quando você entender o valor que você tem para Deus, querido, você vai ver que você pode tudo. É uma questão de decisão. É uma questão da gente se lançar no Senhor. É uma questão de nós lançarmos a nossa vida diante de Deus. É uma questão de nós nos lançarmos. De nós abrirmos mão, muitas vezes, das nossas opiniões, do nosso orgulho e deixar o Senhor formar em nós aquilo que só Ele pode formar. Porque a ansiedade e preocupação é o nosso coração que gera. Agora, a paz que vem de Deus, o nome já diz, a paz que vem de Deus, só Ele que faz. Então precisa abrir mão daquilo que eu gero e deixar Ele gerar em mim aquilo que é a solução para a minha vida. O que nós precisamos é de paz, queridos. A paz que vem do Senhor. Vamos terminar aqui. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lance ao Senhor, coloque diante de Deus a sua vida, coloque diante de Deus a sua preocupação, porque Ele tem cuidado de você. Ainda que você não veja, ainda que você não sinta, ainda que você tenha dúvidas disso, ainda que você não acredite, Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado da sua vida, da sua casa. Deus não esqueceu você. Deus não abandonou você. Talvez as circunstâncias tentam te provar o contrário do que eu estou falando. Mas o que eu estou falando não são palavras minhas. São palavras da Bíblia. É aquilo que nós acabamos de ler agora. Lançando sobre Ele, diz o texto, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. É a palavra de Deus que diz isso. Mesmo que você não acredite, querido, Deus tem cuidado de você. Se lance no Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, e o mais Ele fará.